Gente, vamos abrir para o debate agora. Vocês vão levantando a mão, se inscreve, vem aqui falar. Acho que a gente está gravando, então é melhor vir falar no microfone. A gente junta 3 questões e passa para o Paulo e para a Leda responder. Ninguém quer perguntar? E agora? Um por vez, tá? Esse monte de mão levantada. Oi, professor. Eu queria pegar no gancho, você estava falando da religiosidade, do capitalismo, que todas as correntes aderem. Você vai ter uma pergunta para os dois também. A década passada, com todas as críticas, foi uma década de alto crescimento mundial e inclusive de uma certa inclusão social. Vocês falaram da China também, que é um caso de sucesso. E, não sei, eu imagino que talvez de alguma maneira esse curto período de otimismo e onde as coisas pareciam que tinham dado certo para algumas correntes, possa ter influenciado em criar, em sedimentar essa religiosidade do capitalismo, essa crença de que a coisa estava resolvida. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Tem mais alguma questão? Eu gostaria de também ouvir um pouco mais sobre a sua posição com relação ao capitalismo como religião, por favor. Mas também gostaria de abrir para ambos a questão envolvendo assim, o balanço existente entre os Estados Unidos e a China para a manutenção dessa religião. Então, me parece que é um tanto pernicioso e, enfim, paradoxal, mas ao mesmo tempo atávica a relação que existe entre ambos os países do consumo, enfim, e da demanda e a questão também do dinheiro, né, do dólar e do que é, enfim, a troca. Eu acho que a gente pensar numa perspectiva de como mudar essa religiosidade necessariamente vai envolver esses dois países e a relação que eles têm entre si, pelo menos é a sensação que eu tenho. E aí não sei se a gente poderia pensar em futuro, enfim, em prognóstico, em sociedade civil, quer dizer, não sei, né? Tem mais o que fazer, talvez. Muito breve a questão também, eu só peguei a fala do Paulo, acho que nem inteira, não sei nem se desde o começo, mas nesse contexto de crise que respostas majoritariamente têm se dado à direita, uma fascistização, e você pontuou uma das figuras como talvez a principal que coloca uma ameaça a essa religiosidade capitalista, a figura do radical islâmico, mais no Oriente. Me parece que a partir da morte do comunista, do socialista, como essa ameaça global para o capitalismo, no Ocidente, na América Latina em especial, a figura do traficante, do suspeito periférico, do bandido periférico. Eu queria que você falasse mais de Brasil e América Latina, como, em especial do Brasil, né? Num contexto de crise como essa certa euforia consumista e um certo crescimento até distoante do resto do mundo aqui no Brasil, como essa resposta tem se dado e essa figura, como a resposta fascista tem se fortalecido aqui e de que maneira isso tudo que a gente tem vivido no último período, aí, enfim, essa figura do bandido periférico, do suspeito, poderia cumprir um papel semelhante ou não a esse contraponto que ameaça? De que maneira se assemelha à ameaça islâmica, de que maneira se diferencia, enfim, abrasileirasse um pouco essa discussão que você puxou no final. Vamos passar para as respostas, aí depois a gente faz mais um bloco de questões. Quem quer começar?
Bom, acho que a primeira questão eu acho que, de um lado, pode ser que essa religiosidade tenha sido, digamos assim, reforçada, né, por essa década, supostamente uma década virtuosa, porque houve uma retomada do crescimento no plano mundial, puxado muito pela China e pela própria retomada americana, depois da crise de 2001, né, das bolsas lá, das empresas.com. Mas eu acho que as raízes são mais profundas, né? Eu acho que essa religiosidade tem que ver, no meu entender, com a facilidade com que o discurso neoliberal penetrou, né, nas cabeças, corações e mentes de todos, né? Então acho que a vitória ideológica, né, do capitalismo nesses últimos anos é a maior de todas as vitórias, né? E isso, claro, está relacionado, de um lado, com uma mudança de, digamos assim, de circunstâncias históricas que fizeram com que um suposto, talvez, quem sabe, outro modo de produção deixasse de existir, né? O que acabou, digamos, facilitando as coisas para o lado do capitalismo, mas de outro lado também porque o discurso neoliberal, ele é um discurso liberal de modo geral, né? Mas eu estou chamando de neoliberal essa fase mais recente do discurso liberal, em que ele fica um discurso exclusivamente liberal, exclusivamente do ponto de vista econômico, né? Ou principalmente do ponto de vista econômico. Então, esse discurso, ele fala muito ao bom senso, né? Ele afirma verdades que estão muito longe de ser verdadeiras, mas que falam muito ao senso comum, né? Num contexto em que você não tem mais uma suposta outra forma de organização social para se contrapor a essa e contra o qual essa aqui tem que tomar suas providências para não perecer, né? Isso acaba produzindo esse resultado. Quer dizer, hoje você vê o discurso, alguns dos princípios do discurso neoliberal, não só na boca dos economistas, dos comentaristas econômicos da Rede Globo, mas você vê na vizinha, na sua mãe, né? Então, repetem-se determinadas coisas, como se fossem verdades absolutas, consensuais, indiscutíveis, etc., né? Que não são de modo nenhum verdadeiras, né? Então eu acho que pode ter tido um papel no reforço, mas eu acho que isso, essa religiosidade a qual se refere o Vitor aqui, né, eu acho que tem que ver com a natureza desse discurso de um lado e de outro lado com uma quadratura histórica em que acontece aquilo que o Paulo falou realmente, quer dizer, fica a esquerda e a direita tentando salvar o capitalismo. Eu sou a própria contradição de pessoa, que eu acabei de aceitar um cargo na prefeitura do Fernando Haddad, que me empolgou com a vitória dele, que é meu amigo de muito tempo, etc. E eu, enfim, voltei a achar que, bom, quem sabe pode dar para fazer alguma coisa, vamos melhorar a cidade, etc, etc. O programa dele é muito interessante, princípios muito legais, mas é isso, eu estou aqui vestindo a carapuça total aqui do que o Paulo falou. Sim. Não, mas foi a sua interpretação, professor. Na hora de você assinar a sua termo de posse, lembre-se das palavras do seu antigo dirigente. Lembrarei. Mas então eu acho que é isso, entendeu? Não foi a década de relativo virtuoso. Eu acho que é um processo que vem de algum tempo, que para mim tem que ver com esses dois fatores primordialmente. De um lado, essa facilidade com que o discurso é assimilado. Então, quer dizer, do ponto de vista ideológico, foi uma vitória para ninguém botar defeito, né? De modo que alguém que fale alguma coisa contrária parece sempre que é um ET, né? Vou dar um exemplo assim, sobre isso. Então, a história do Bolsa Família, né? Você falar que, olha, Bolsa Família não é tudo isso, não é bem assim, e tá, bom, você é visto como um maluco, como, né? Imagina, tal. E na realidade, o Bolsa Família é uma proposta de
política social, que o termo em si já irrita um pouco. Como assim política social? Como assim o problema social? Existe a sociedade, né? Se o problema é social, vamos dar a sociedade, né? O problema social, como se fosse um problema circunscrito, técnico, que você arruma um remédio e resolve este problema social, né? Então, você dizer que... desculpe, eu saltei o meu argumento que eu ia fazer. Quer dizer, esse tipo de política, ele acho que... Os dois pararam. Os dois pararam? Ih, foi quanto? Acho que desligou. É a tomada. Essa é a filmando. Será que mexeu? Alguém passou. Sim. Mas enfim... Do capital passou. Então, esse tipo de política social é um tipo de política social absolutamente ajustado às necessidades do capitalismo financiarizado. Não há dúvida alguma disso, né? Então isso é mais um outro lado da vitória, né? A direita perde, a esquerda perde a bandeira da redução da desigualdade, etc, da bandeira de lutar contra as injustiças e tal. A direita faz isso de forma mais eficiente, custa barato, né? Eu escrevi um artigo recentemente em que eu lembro no final que o presidente Lula sempre disse que cuidar, eu disse algumas vezes, e disse gostou do que ele disse, repetiu em vários outros momentos. Ele disse isso acho que em 2005, 2006, não lembro bem, mas depois ele repetiu em vários outros momentos. Cuidar dos pobres é fácil e barato, né? Ele falou isso, tá certo? Então, quer dizer, essa bandeira de redução das injustiças, das desigualdades, etc, acabou sendo comprada inteiramente, acabou sendo surrupiada, né, da esquerda pela direita, e você então, em qualquer contexto, em qualquer lugar do mundo, você criticar isso aí, mostrar, olha, nós não vamos construir uma nação dando uns caraminguá para metade da população, né, não é metade, mas enfim, uma parcela substantiva que não tem como viver nesse sistema, né, aí você é olhado como um ET, né? Então isso eu acho que é o resultado dessas duas coisas principalmente, né? E não exatamente desse crescimento dos anos 2000. Bom, sim, olha, eu acho que, claro, mudar essa religiosidade implica mudar essa relação entre Estados Unidos e China, que aliás o Vitor, não falei disso porque eu já tinha falado muito, mas é uma coisa que ele explora de um modo muito, muito inteligente, né? Como que essa triangulação se dá, não só Brasil e China, mas, por exemplo, América Latina, né? E é óbvio, quer dizer, por trás desse padrão de acumulação capitalista tem também um padrão de hegemonia, tem um padrão de dominação, né? E você, para mudar essa religiosidade, se você conseguir mudar essa religiosidade, está mudando tudo isso que está atrás, né? Quem fez essa última? O Danilo, cadê o Danilo? Tá aqui. Quem é o inimigo, né? Se é o jihad ou se é o traficante? Acho que enfim, é uma bela pergunta. Eu enfim, não poderia especular alguma coisa aqui, mas eu deixo para o Paulo, que é bem melhor do que eu, de boas especulações filosóficas. Fique bem claro. Bom, no caso, eu não sou especialista, eu nem li algumas coisas sobre a China por causa da Otília, que escreveu um livro sobre a China, então ela mandava livros dos Estados Unidos, americanos, franceses, e eu sapeava e ia lendo, aprendendo o que podia. Mas, de fato, a China contribui para quando o capitalismo entra em crise, ele é um caso de sucesso. Olha a China, obviamente, é um milagre econômico, a enésima potência, 400, uma coisa, as cifras são ciclópicas, são gigantescas, 400 milhões de pessoas, que é a famosa linha de pobreza, assim por diante. Isso é coisa que o maoísmo não fez, as reformas do Deng conseguiram no espaço de uma geração. Então, é mais um argumento, obviamente, o naufrágio total e a gangsterização
da ex-União Soviética, que é apenas um exportador de petróleo e gás e máfias e armas, continua sendo uma potência militar, e o sucesso chinês, sucesso sempre entre aspas, mas é um sucesso retumbante, quer dizer, funciona. Isso é o socialismo, o modelo que nós conhecemos não funciona, e o capitalismo é um sucesso na China. Mas tem um outro lado da medalha que alguns comentaristas americanos que eu li ousam comentar. A China também, atenção, dizem eles. E até o Thomas Friedman é entusiasta de um capitalismo autoritário desde que funcione. Porque a China está demonstrando que prescinde desse aparato, dessa ornamentação de Natal, chamado parlamento, Estado de Direito, tudo isso em nome do qual você joga bomba no Oriente. Na China é desnecessário e funciona com maior eficiência, inclusive. Inclusive, o nosso sistema, diz o Thomas Friedman, não funcionaria para 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, já há gente acreditando que é um sucesso o funcionamento do capitalismo. O capitalismo não, a afinidade eletiva entre capitalismo, racionalidade capitalista e democracia no sentido de racionalidade, tal como o Weber a concebeu, já não é mais um teorema. Está demonstrado. A China demonstrou que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isto é, que a ocorrência de uma configuração dita democrática no capitalismo é empurrada por outra coisa goela abaixo do próprio capital. E nós sabemos, somos nós que empurramos. Foi a classe operária que empurrou. No momento em que a classe operária não empurra mais, há alguma coisa chamada colapso da modernização. Foi isso. A implantação essa modernização, essa democratização dentro de alguma coisa que é, por definição, antidemocrática, nada mais autoritário que um chão de fábrica. Uma relação de comando e exploração. O que tem que ver com democracia isso? Nada, absolutamente nada. E no mercado, o mercado é troca. O que tem a ver com troca? Tem troca, é o princípio da troca de equivalente. Agora, fazer com que seja literalmente observado o princípio da troca de equivalente por equivalente, ou não se dá no chão da fábrica, só aqueles que são extorquidos, que são espoliados, empurram. E ao empurrar, eles obrigaram a existir parlamento, representação, sindicato, liberdade, franquias, direitos, assim por diante. No momento que eles deixam de empurrar, volta tudo. De modo que a globalização financeira depende, entre outras coisas, do fato de que a classe, foi possível derrotar a classe operária, primeiro na Inglaterra, com a Thatcher, depois nos Estados Unidos, com Reagan, depois no continente europeu, com os sociais-democratas. Por quê? Porque tinha 200 milhões do exército de reserva que foi pronto para substituir e transformar-se na manufatura do mundo do outro lado do Oceano Pacífico, que era a China, sem direitos. Então foi possível, com isso, com a mão de gato da China, do capitalismo chinês, completamente sujeito, se pode derrotar, colocar no chão, não está lá até hoje, mesma duração, e o Vitor assinala isso. Foi a entrada em cena da China, do capitalismo chinês, que derrotou a classe operária na Europa. Bom, voltando então à religião, é claro que, no caso, o Vitor está fazendo uma metáfora, uma brincadeira. O que está acontecendo que essa unanimidade parece fé. É tão parecido com fé, tão parecido com a igreja, que tem um cisma da mesma fé. Tem protestantes e tem católicos, é isso. Em última instância ele está dizendo. E o capitalismo aparece como uma espécie de grande tótem inabalável, inatingível, diante do qual todos os joelhos se curvam. É isso que ele está dizendo, todo mundo tenta salvar. Então, onde é que está o princípio? Quer dizer, não tem tabu. É isso. Ou o tabu é não reconhecer esse totemismo vivo. É tudo na base da metáfora, não está dizendo que é uma religião. Aí eu faria uma extrapolação se eu dissesse o seguinte: é uma religião mesmo. E quem observou isso pela primeira vez faz muito tempo atrás, eu não quero dar aula, não é erudição, enfim, é muito desagradável ficar citando autores, mas enfim, há um texto, tornou-se famoso de uns anos para cá, um texto do Walter Benjamin, em que ele expõe o capitalismo como uma religião. Só que ele está falando nos anos 30. Ele está falando nos anos 30, com o Terceiro Reich funcionando, a Grande Depressão nos Estados Unidos e o desastre que foi o fim do Front Populaire na França e a Revolução Espanhola, a Guerra Civil Espanhola, que foi para o brejo com a ajuda do fulano que está fazendo um pacto com Ribbentrop. Portanto,
Ele está falando, o capitalismo está funcionando, o capitalismo hoje é uma religião. E ele acrescenta o seguinte, ele diz o seguinte, ele é uma religião, só que é uma religião sui generis, porque ele não tem nenhum conteúdo religioso. É apenas a observância de regras estritas, de dogmas inexoráveis, sem nenhum conteúdo. É uma religião sem espírito. Se ele diz isso, ele diz nos anos 30. Bom, quando eu vejo essas metáforas, como agora com propriedade, é um conjunto de metáforas que descreve uma situação real, as pessoas estão como olhando para a Meca e fazendo... Todo mundo está querendo salvar, porque não há. E o que significa? Bom, a interpretação que eu dou é tomar ao pé da letra esse tipo de metáforas com o auxílio desta sacada do Benjamin dos anos 30, quando, segundo o Vitor Sérgio, deu meia-noite no século XX na Europa. Chegamos ao fundo do poço. Quando a gente chega no fundo do poço, o capitalismo aparece como uma religião. Aí eu já estou interpretando. E eu acho que é um símile disso que está acontecendo hoje. Não deveria acontecer. Brevemente, a historinha seria mais ou menos assim. Lá para trás, no século XIX, quando Marx descobriu que existia alguma coisa chamada capitalismo, começou a explicar e disse: o capitalismo é uma máquina de dessacralização. Então, portanto, nada, tomado ao pé da letra, nada menos marxista do que esse tipo de observação. O capitalismo não é religioso, ele é uma máquina de profanação, ele dessacraliza tudo, né? Tudo que é sólido, tudo que é sagrado, tudo que é religioso, ele desmonta totalmente, não existe, isso é uma miragem, é uma visão lacrimogênica do mundo. Portanto, ele vem para desmistificar, o que importa é dinheiro vivo, está lá no manifesto. Acontece que mais adiante ninguém prestou muita atenção, porque todo mundo achava que estava desmentindo essa teoria materialista do Marx, assim por diante, que era o Max Weber, quando ele falou no famoso espírito do capitalismo. Ele disse que o espírito do capitalismo era uma moral de uma religião, a ética protestante. Bom, o que o Max Weber naquele momento estava dizendo era o seguinte, veja só, e depois o Wallerstein, bom, não queria falar o nome de autor, mas enfim, isso escapou, é o último, não vai mais sair. Disse o seguinte: o capitalismo é uma máquina de acumulação, está no Marx, não inventou nada, é uma máquina de acumulação infindável, sem nenhum propósito. Dinheiro para produzir mais dinheiro, é isso. No fundo, o capitalismo é dedelinha, e o intervalo da produção é mero acidente. O ideal, o capitalismo financeiro é isso, que não tenha produção nenhuma, é um estorvo, tá? Desde a força de trabalho até o próprio capital operante, é um estorvo. O ideal é que essa acumulação interminável pela acumulação, mais dinheiro por mais dinheiro. Ora, o que o Max Weber estava dizendo, ele disse mais ou menos o seguinte: como é que se explica isso? Até então a humanidade se reproduzia, o escravismo antigo, como é que nós podemos fazer com que desenraizar a espécie humana do seu habitat social e fazer com que elas procedam dessa maneira absolutamente insana, uma coisa que não tem sentido. Por mais bárbara que tivesse sido a Idade Média, o modo de produção feudal, não fazia sentido nem para um senhor, nem para um servo, nem para um guerreiro, nem para um sacerdote, muito menos. A produção pela produção, trabalhar por trabalhar, ter dinheiro para ter mais dinheiro, amealhar, acumular, se privar, é um nonsense. Foi necessário uma religião absurda, não sei ofender, espero que não tenha nenhum calvinista aqui, uma religião absoluta, uma teoria da graça absolutamente insana, para dizer, não, só os eleitos serão salvos. Os eleitos dependem da arbitrariedade total de um poder onipotente. E como é que eu sei que eu serei escolhido? Pela prosperidade dos seus negócios. E último, começa uma adaptação. Então, é necessário um espírito para que essa letra absolutamente tresloucada faça sentido, porque socialmente é injustificável você colocar as pessoas para trabalharem, extorquir, e fazer o capitalista também só pensar em amealhar e acumular para produzir mais dinheiro. Ele enlouquece também, é uma coisa absolutamente não humana. Isso é o que o Max Weber está dizendo. Portanto, o espírito do capitalismo, não é que o capitalismo está em origem na religião, jamais disse esse disparate.
para que o capitalismo seja aceitável, tolerável e se legitime e funcione como uma máquina perfeita, é necessário que ele tenha esse espírito. Esse espírito veio de uma religião superior, racional, assim por diante, chamado, no caso, protestantismo, luteranismo, a ética protestante. É isso que num determinado momento acaba. Isso acaba, e o Benjamin Bionov, não tem mais, esse espírito evaporou. E ele evaporou nesse entreguerra quando aparece o Terceiro Reich. O Terceiro Reich é justamente essa letra que não tem espírito nenhum, é só comando. É comando e arbitrariedade absoluta, desde a administração de um campo de concentração até a própria bagunça que foi a economia do Terceiro Reich. Continuando a ser capitalista. Para encurtar, bom, eu estou falando demais, tá tirando. Para encurtar, quando você chega lá no fundo do poço, em que espírito e letra se separam, não, tinha se separado, é necessário para que isso retome, rejunte. Derrotou-se o nazismo militarmente, só militarmente, não foi? E para que isso rejunte novamente, começa os 30 anos gloriosos, que vão dar em maio de 68, é um rejunte novamente desse espírito de letra, um novo espírito.